Saudações geográficas! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os desafios do século na geografia, beleza? Então, para quem é novo no canal, sou Hélio Campos e aqui tudo é geografia, beleza? Então, vamos para o vídeo. O primeiro ponto que eu trago para vocês aqui, pessoal, são as florestas urbanas. Com a grande perda aí de florestas nativas, é, ou de outras grandes florestas que tem no Brasil com queimadas, vem se apropriando agora essas florestas urbanas em grandes centros urbanos. Para quê? Para fazer o transplante dessas árvores que não tem em lugares que foram construídas muitas casas, muitas cidades muito urbanizadas, regiões muito urbanizadas. Então, em certos locais, vem se aderindo a essas florestas urbanas. Então aqui eu trago alguma coisa para explicar melhor para vocês e para vocês também, se tiverem dúvidas, copiarem alguma coisa e anotarem, beleza? As florestas urbanas, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar em grandes cidades. Elas ajudam a reduzir as florestas de ilha, as ilhas de calor nas grandes cidades. Ou seja, é, quando você tem um bosque, alguma coisa, algum parque com bastante árvore, acaba ali naquela região se tornando uma ilha de frescor, né? Então é uma ilha que se renova o ar, que é mais fresco devido à vegetação que tem ali, então é chamada de ilha de frescor. Quando se tem essas ilhas de calores, são ilhas só com concretos ou muito urbanizadas, porque é uma ilha que acaba se apropriando do calor. O calor fica parado ali, sabe? Então é uma região muito mais quente, é um lugar muito mais quente. Então essas prédios com árvores acabam reduzindo um pouco esse calor, é, construindo uma região mais apropriada, com um bem-estar melhor, com uma fluidez de ar melhor, uma renovação do ar muito melhor, né? Elas também desempenham um papel fundamental no sequestro de carbono, além de reduzir a poluição, amenizar a temperatura nos centros urbanos. Então, isso que eu já falei ali no primeiro, contemplando com esse segundo, ela reduz esse calor, deixando essa área mais fresca, né, e também reduzindo o carbono. Então, cidades como Curitiba, São Paulo, Nova York estão investindo em florestas urbanas para tornar os ambientes mais saudáveis e sustentáveis. Ou seja, São Paulo ainda é muito menos do que Curitiba. Curitiba tem uma quantidade de árvores grande, podemos falar, que tanto tem a cidade ecológica, né, a cidade verde, mas ainda é muito reduzido, poderia ter muito mais. Com as obras que estão tendo hoje em Curitiba, está sendo reduzindo bastante a quantidade de árvores. Então, essas ideias de florestas urbanas, elas ajudam com que essa perda seja reduzida, né? Então, é algo que está vindo agora atualmente na conversa do geógrafo, na conversa do engenheiro ambiental, essas florestas para que há uma melhoria no ambiente, uma melhoria na qualidade do ar e na saúde da população. Que tudo isso aqui, não adianta a gente falar de nada desse desafio do século sem pensar na saúde da população, sem pensar na população. Então, algo que está diretamente ligado à população e que está na boca do povo e que tem que ser usufruído, sim, com certeza. Os desastres naturais, pessoal. Esse segundo ponto aqui está acontecendo com bastante frequência atualmente. No ano passado houve muita coisa, muitas queimadas, muitos desastres naturais, furacão. Então o negócio tá feio aí. Nos últimos anos, o aumento da frequência de intensidade do desmatamento, dos desastres naturais, né, como desmatamento, furacões, incêndios, inundações, tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, afeta. A gente fala que não afeta, afeta. Mesmo que não tenha muita coisa no Brasil, como furacão, tsunami, essas coisas, afeta. A gente teve aí o ano passado as enchentes no Rio Grande do Sul e afeta, pessoal. Coisa não é bonita de se ver. Então, tem que pensar como a geografia, como a engenharia ambiental e como as outras engenharias aí podem reduzir esses danos, né? Esses eventos ligados diretamente às mudanças climáticas e ao crescimento desordenado das cidades em áreas vulneráveis. Então, o que acontece? Cidades como São Paulo, mesmo Curitiba, crescem muito e acaba deteriorando o meio ambiente, acaba reduzindo as árvores. Então,
tem muito solapamento de solo, é, tem muita erosão, e isso acaba danificando o solo, acaba tendo, às vezes, cidades, serras aqui no Paraná caem muito por causa de deslizamento, então é o que dificulta bastante, é muita chuva, é algo que o planeta não está aguentando. Então, é algo que a gente tem que vir para cima, temos que estudar isso e temos que ficar de olho e sempre pensando nas geotecnologias para que isso seja reduzido. Drones, mapeamento, os próprios geólogos usam bastante geotecnologias para analisar, né, se aprofundar como é que está esses desastres. Então, como podemos melhorar a resiliência da população e a adaptação do clima? A gente tem que pensar que a gente tem, sempre que eu falei, tem que pensar que a gente tem que fazer uma melhoria para a população. Então, a gente tem que estudar um monte de coisa na geografia, estudar um monte de coisa na geologia e não aplicar e não melhorar a saúde da população, a vida, o bem-estar da população. Mobilidade urbana. Decorrente junto com esses outros slides que eu trago para vocês, a mobilidade urbana está diretamente ligado à urbanização e a outros meios urbanos, outros meios de moradia, né? Muito carro, muito trânsito, muito combustível, muita poluição. A gente tem que fazer o uso de novas mobilidades, como ciclismo, usar mais o transporte público, carros elétricos. A gente pensa muitas vezes também que carros elétricos não poluem, né, pessoal? Rodando, no dia a dia ele não polui, mas para a construção dele, ele polui muito. Ou depois que chega no final da vida dele, as baterias vão poluir muito, pessoal. Na hora que a gente está usando, a gente tem que pensar muito nessas áreas. Na hora que a gente está usando, depois de pronto, o carro ali sentadinho, bonitinho, é muito legal. Mas até chegar à construção dele, ou depois que ele é construído, que ele não vai mais servir, porque um carro elétrico, a bateria é igual ao do celular. Uma hora ela vai morrer. Não tem o que fazer, não tem como arrumar. Não é igual um carro a combustão que você troca a peça, você arruma. Ali não, morreu, morreu. Não tem o que fazer, vai ficar parada, vai ficar poluindo. Então a gente tem que pensar também, depois que a gente usufruir dessas novidades tecnológicas, né? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer com o computador depois? O celular, para onde que vai o celular? Para onde que vai o computador? Então a gente tem que pensar também tudo isso. Da mesma forma, na mobilidade urbana. Então a gente tem que pensar em como que a gente vai gerir o nosso tempo em meio à urbanização, conforme a gente se localiza e se transporta. Então, cidades como Amsterdã e Bogotá já são exemplos globais de mobilidade sustentável. Será que o Brasil está preparado para seguir o mesmo caminho? Muitas cidades já vêm usufruindo de bicicleta, e desde a pandemia aumentou um pouco mais esse fluxo, né, de bicicletas. Eu, como sou do meio da bicicleta e do ciclismo há muitos anos, eu posso afirmar que aumentou sim a quantidade de bicicleta, tanto que é, chegou a quebrar um pouco esse mercado do ciclismo, porque muita gente comprou e depois largou a mão. Então, tem muitas pessoas com muitas bicicletas, tá muito cheio, é bom, mas a gente tem que pensar o que essa bicicleta também está fazendo no nosso, na nossa vida, né? Às vezes ela fica tá parada no tempo, tá juntando dengue, peça enferrujando, criando sujeira. Então a gente tem que pensar em tudo, não é apenas, eu vou melhorar aqui, mas a gente tem que pensar na frente. Tem que cuidar, vai deixar a bicicleta no tempo? Cuida, joga alguma coisa em cima para não, às vezes, entrar em algum lugar, sabe? Cuida para não ficar criando, às vezes, doença e você achando que está fazendo um bem ali, pedalando, mas às vezes você está criando alguma outra doença ali que você não imagina, tá bom? A geopolítica da água, pessoal. A gente sabe que eu venho falando nos outros vídeos que a qualidade da água um dia vai acabar. A água no mundo não vai acabar, mas a água doce sim vai acabar, porque ou ela vai ser poluída ou ela vai para o mar. Então a gente tem que cuidar muito desses recursos. É um recurso que é essencial na vida, está se tornando cada vez um bem estratégico. Muitas pessoas estão brigando pela água. Sabemos que o Brasil tem uma água com o sabor mais gostoso do mundo, não tem uma água que é parecida com essa do Brasil. E sabemos também que para fazer o tratamento da água não é muito barato. Eu, como já engenheiro ambiental, né, cursando engenharia ambiental, os estudos atrás da água, para cuidar da água, é muito difícil, é muito caro, não é fácil, e tem um conflito sim entre nações que pode gerir
acesso desigual aos rios e aquíferos. Sim, tem regiões que tem mais rios, tem região que tem menos rios, então essa água não é igual para todo mundo, pessoal. É um exemplo do Rio do Nilo, cuja gestão das águas tem disputa entre Etiópia, Egito e Sudão. Imagina três ali regiões disputando a água do mesmo rio. É muito difícil gerar isso, a geopolítica disso por trás é muito forte, então não é algo que é simples, pessoal. Não, a gente tem que cuidar da água. Quem puder usar água de chuva para lavar calçada, para fazer coisas no dia a dia ali que não que podem ser usufruídas com o uso da água da chuva, faça o uso da água da chuva, pessoal. Vamos economizar, vamos pensar no futuro, vamos pensar em quem está vindo no planeta mais novos, né, dos mais novos. Então, é por isso que eu trago que a geografia está em tudo na nossa vida, está ligado diretamente a gente, não tem o que a gente fazer, certo? Tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, o nosso corpo é praticamente água. Então, a gente praticamente é geografia, pessoal. Não tem o que falar. Ah, não gosto de geografia. Não gosto de geografia, beleza. Mas a geografia está em você, pessoal. Certo? Então, pessoal, para quem gostou desse vídeo, leia o book geográfico. Gostou, compartilha, curte, comenta. Quem tiver dúvidas, deixa nos comentários. E se quiser saber mais, acesse no Instagram lá. Tem books bem legais. E até a próxima, pessoal.